Olá! Na aula de hoje, vamos falar sobre o Renascimento e o humanismo. A ideia de modernidade está ligada ao Renascimento italiano, cujos artistas e cientistas ficaram com o mérito de fecharem a cortina do tempo medieval para abrir outra, que era a da modernidade. No entanto, o historiador inglês Jack Gould discorda, pois para ele, além dos renascentistas italianos, houveram outros também que participaram dos conhecimentos e das técnicas, como os bizantinos, os muçulmanos, os judeus, os indianos e os chineses. A modernidade é fruto de um longo processo de trocas culturais e de diferentes povos e tradições. Quanto ao contexto, vimos que a partir do século XI, a Europa Ocidental passou por profundas transformações, com o aumento da produção de alimentos devido às novas técnicas de cultivo, a expansão das áreas agrícolas, o aumento da população e o crescimento do comércio com o Oriente, originando então as feiras e as casas bancárias, que deu então revigoramento às cidades. Foi nesse contexto que surge então a burguesia, formada por mercadores, banqueiros e donos de navios, que adotaram valores e novas técnicas para medir, calcular, pesar. Por isso, inspirou então uma nova visão de mundo e da arte e do conhecimento, criando então condições materiais para o surgimento do Renascimento. O Renascimento também foi um termo que os renascentistas deram à época vivida por eles. Os renascentistas desprezavam a Idade Média, chamavam-na de Idades das Trevas. Também desconsideravam a arte e o conhecimento produzido nesta época e passaram a revalorizar as obras greco-romanas da antiguidade. Com isso, achavam eles que estavam fazendo renascer a cultura, e isso se caracterizava como uma ideia preconceituosa. O Renascimento e as suas características estavam ligados à valorização do passado greco-romano, onde viam essas obras da antiguidade como modelo e inspiração a serem seguidos. Havia também o antropocentrismo, onde o homem torna-se o centro de tudo, ou seja, ele passa a ser uma criativa virtuosa e dona do seu próprio destino. Havia também o individualismo, a qual significava que a capacidade individual de talento e de criatividade dependia apenas do ser humano. Também tinha uma nova visão do tempo, onde para os renascentistas o tempo pertence ao homem e este deve usá-lo para se aperfeiçoar, conhecer, experimentar e enriquecer, se esse fosse caso os seus desejos. Quanto ao termo humanismo, este foi um movimento intelectual que estudava os autores antigos, gregos e romanos. Com isso, aprofundaram seus conhecimentos, traduzindo e divulgando os textos antigos na linguagem da literatura, filosofia, história e matemática. O termo humanista era usado apenas por eruditos da época, mas depois ele passou a ser usado por todos que esforçavam-se para criar uma nova cultura, opondo-se às verdades da igreja, desafiando o seu domínio cultural. Mas eles não eram ateus não, tá? Eles estavam apenas querendo reinterpretar as mensagens da Bíblia, com base nos ideais de valorização do indivíduo, na sua liberdade e na sua participação na vida das cidades. Quanto à arte e à técnica no Renascimento, estava ligada ao realismo, onde havia a apresentação da figura humana, que eram representações exatamente como são. Para isso, precisavam de cálculos de geometria e anatomia. Também tinha o domínio da perspectiva, que transmitia a sensação da profundidade em uma superfície plana, através de efeitos tridimensionais. E tinha também o autorretrato,
que era onde os artistas pintavam a si próprio e também passaram a deixar a sua assinatura, ou seja, a sua marca, para poder tornarem-se reconhecidos e assim então obter uma projeção social. O Renascimento italiano começou nas cidades mais movimentadas como Siena, Florença, Milão e Bolonha. Aqui, os mecenas financiavam os artistas, os cientistas e letrados. E quem eram os mecenas? Eram os comerciantes, banqueiros, e como príncipes e também os papas. Quantas fases foi o 300, ocorrida no século XIV? Este foi o período de transição para a arte renascentista. Tiveram como os principais centros culturais Siena e Florença, e também os importantes artistas como Dante Alighieri na literatura e Giotto de Bondone na pintura. Uma das obras de Dante mais conhecidas até hoje atualmente é chamada do Inferno de Dante. Quanto ao pintor Giotto de Bondone, nas suas obras as figuras começaram a ganhar vida e movimento e os rostos se tornaram mais expressivos, criando também os cenários para como se tivesse ganhado vida, como vocês bem podem ver aqui na página do livro. A segunda fase é conhecida como 400, que ocorreu no século XV, onde o principal centro foi a cidade de Florença, governado pela família Médici, que foram os principais mecenas dos artistas florentinos, que destacaram-se nessa época Brunelleschi, Donatello e Botticelli. Felipe Brunelleschi foi o pintor, escultor e arquiteto e tinha conhecimentos aprofundados de matemática e de geometria. Quanto a Donatello, ele foi o primeiro grande escultor, cujas suas obras demonstravam vigor, realismo. Ele foi responsável por influenciar as artistas da arte moderna. E Sandro Botticelli foi um grande pintor e também um artista se inspirava inicialmente na mitologia greco-romana e também na tradição cristã. E a terceira e última fase foi o Cinquecento, que ocorreu no século XVI, em Roma. Nesse período, ela passou a ser o principal polo cultural do Renascimento. Os seus maiores pintores foram Michelangelo, Rafael e Leonardo. Eles marcaram toda a arte ocidental até o início do século XX. O mais impressionante de todos eles foi o Leonardo da Vinci, que além de pintor, ele foi escultor, arquiteto, cientista, engenheiro e inventor. Projetou também armas, pontes e cidades e pintou obras conhecidíssimas até hoje por nós, que é o quadro da Mona Lisa e o da Última Ceia. Já Michelangelo foi um pintor, escultor e arquiteto, conhecido por representar com precisa perfeição músculos, rugas e feições do corpo humano. E ele também é responsável por pintar centenas de figuras bíblicas na Capela Sistina, no Vaticano. Quanto a Rafael Sanzio, ele utilizou das eficientes técnicas de pintura, tornando-se o retratista de homens ricos da sua época. Foi considerado o mestre das emoções medidas. A expansão do Renascimento ocorre a partir da Itália para outras partes da Europa, mas o grande contribuinte para a divulgação destas obras renascentistas foi o advento do aperfeiçoamento da imprensa por Johannes Gutenberg, que passou a imprimir muitos textos em um pouco tempo. Grandes nomes passaram então a ser reconhecidos pela Europa fora, como na França, Holanda, Alemanha, Portugal, Espanha e Inglaterra. Como exemplo, aqui podemos ver na página Luís Vaz de Camões, que foi considerado o maior poeta da língua portuguesa, em sua obra-prima, Os Lusíadas.
Também podemos citar Miguel de Cervantes, que em sua obra descreve ironicamente os ideais da cavalaria medieval, bem como também o modo de vida burguês. Há Thomas Moros, escritor e jurista inglês, e em sua obra Utopia, ele critica as injustiças e os abusos que ocorriam no seu tempo, ligado à população das cidades. E como há de se esperar, também teve o famoso William Shakespeare, que era inglês, e foi o autor de peças teatrais. Criou tragédias como Romeu e Julieta e Hamlet, entre outras. Suas obras até hoje despertam interesse e admiração. E para finalizar, há os cientistas do Renascimento, aonde destaca-se Nicolau Copérnico, que foi um matemático e físico. Ele descreveu os movimentos da Terra e formulou a teoria do heliocentrismo, ou seja, aonde o Sol é o centro do sistema planetário e é a Terra que gira em torno dele. Mas foi Galileu Galilei, o cientista, que comprovou a teoria do heliocentrismo. Na época, a Igreja, por defender o geocentrismo, ou seja, aonde a Terra ocupa o centro do universo e quem gira em torno dela é o Sol. A Igreja então passou a perseguir Galileu, por defender o heliocentrismo. Ele foi julgado, condenado, e para escapar da morte, ele negou a sua teoria. No entanto, grandes feitos de Galileu contribuíram até hoje para a nossa atualidade. Por exemplo, foi ele quem descobriu os satélites de Júpiter, os anéis de Saturno, e que a velocidade da luz é superior ao do Sol. E por hoje é só, galerinha. Até mais!